vamos lá para continuação disso daí. Então nós estamos vendo essas fases aí da Revolução, né? Bom, a primeira fase, os destaques, estou vendo aqui os problemas com o horário. Tá 25, então vai dar, tá? Olha só. Primeira questão importante aí da primeira fase da Revolução Francesa, a fase da Assembleia Nacional Constituinte, vai ser a Declaração do Homem, Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Inclusive a palavra cidadão vai ser uma forma corrente de se comunicar com a outra pessoa, né? Na Rússia não falava camarada, tal, aqui é cidadão, tal, tá? Essa palavra aí. A Declaração dos Direitos do Homem aqui na França, pegando aqui esse livro legal, ele tem aqui a declaração, aparecem alguns exercícios, né? E olha só que legal o primeiro item. Os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos. Nasce e permanece. E tem outras questões muito legais aqui, ó. Por exemplo, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica aos outros. Olha aqui o iluminismo. Então, é um manifesto contra aquela sociedade de privilégios que existia, onde você nasceu nobre, você já é melhor que os outros. Sendo competente ou não importa. Ela já quebra com isso. Mas ela não é um manifesto em favor de uma sociedade democrática, igualitária, né? Ela não é um movimento, uma declaração comunista, né? Porque hoje seria chamado de comunista, porque tudo é. Não é, tá bom? Ela mantém ainda algumas diferenças, só que a diferença agora vai ser, por exemplo, a riqueza, daquilo que você conquistou ou ganhou e tal. Outra questão importante dessa fase, o fim dos privilégios da nobreza. Então aqueles privilégios que vinham de direitos feudais já eram, como aquele que eu havia comentado, direito a caçar, que o terceiro estado não tinha, já era isso. Isenção de impostos, só quem pagava imposto era o terceiro estado, agora acabou com isso também, todos têm que pagar impostos. Cargos públicos, monopólio da nobreza, agora não mais. Tá? Então, esses avanços aqui. Vão construir também uma constituição ao clero, chama Constituição Civil do Clero, que vai submeter o clero, no caso a igreja, ao Estado. Então, é como se o padre agora fosse um funcionário público, o que vai fazer com que divida muito a posição dos padres com relação a isso daqui. Até porque o movimento revolucionário vai se colocar acima da igreja, acima do papa e tudo mais. Teremos uma nova Constituição, já em 1791, mas olha que interessante, é uma Constituição que vai manter a monarquia, vai manter o rei. Então ainda se acredita que o rei e a monarquia devam continuar existindo e governando, só que será uma monarquia constitucional e uma monarquia parlamentar, tá bom? O povo vai ficar distante disso tudo, o voto vai ser censitário, vocês sabem o que é esse voto censitário, e entre as principais características estão essas. Apesar da monarquia ser preservada, esse limite ao poder do rei, até com poderes, né, vai ter o legislativo, vai ter tal, o rei não gosta, ele articula uma contra-revolução, inclusive secretamente, é claro, inclusive com países outros, tenta fugir. Não consegue, ele é capturado quase na fronteira. Ele acaba sendo preso. Mais à frente, durante o governo
jacobino, 1793, ele vai ser julgado e vai ser executado, tá? Na guilhotina. Alguns meses mais à frente, a sua esposa, a Maria Antonieta, também será executada na guilhotina. Então entra aqui a questão da guilhotina, que aparece como algo moderno também. Aquela coisa do machado, né, muito bruto, aquela questão do enforcamento muito selvagem. Então agora a morte mais moderna, adequada, com menos sofrimento, segundo eles falam. Tá aí a guilhotina. Então, mas a guilhotina vai aparecer mesmo na segunda fase. A segunda fase é a fase da convenção, 1792 a 95. Destaques aqui: Maximilien Robespierre vai ser o grande personagem desse momento. Ele é tido como o incorruptível, porque o poder que ele tinha, ele não aumentou seus bens, né? Não usou isso para enriquecimento dele. Ele se preocupou realmente com a revolução, e a sua preocupação era justamente de evitar o retrocesso, na visão dele, que era a ação dos contra-revolucionários. O Danton, companheiro dele aqui nesse momento, mas que vai questionar, inclusive, o excesso de execuções, e também será executado. E o Marat, ou Marat, como aparece escrito, que era líder do Tribunal Revolucionário, foi criado um Tribunal Revolucionário, foi criado um Comitê de Salvação Pública, tá? E o Marat era o líder dele, então ele era muito mal visto, vamos dizer assim, né, pelos girondinos, por conta ele que assinava lá as execuções. Ele também ficou famoso porque ele acabou sendo morto numa banheira por uma jovem chamada Clotilde. Clotilde é da outra lá, do Chaves, né? Essa aqui é a Charlotte. Ela foi a executora dele. Ele estava na banheira porque ele tinha problemas de pele e tal. Fizeram um quadro assim, né, uma pintura legal, que mostra que mesmo ali na banheira ele estava fazendo os seus escritos para mandar mais pessoas para a guilhotina. Então tivemos uma nova Constituição, 1793, nela nós temos sufrágio universal masculino, então acaba o voto censitário, agora o voto vai ser universal. O confisco dos bens, para alguns o problema desse período, para girondinos ou não era nem a guilhotina, mas foi esse decreto aqui do Robespierre, que de confiscar os bens dos contra-revolucionários e distribuí-los ao povo. Então entra na questão da propriedade, tá? Direitos feudais foram extintos e tal. O nobre que fugiu, obviamente, os bens já é da Revolução. Eles criaram também aqui, porque nós lembramos desse período como o período do terror. Por quê? Quando o Marat morre, agora vem a vingança jacobina, eles vão matar mais gente ainda. E o foco principal acabou sendo os girondinos. Mas foi ficando tão intolerante que daquele mais distante nobre ao girondino começou a chegar a matar também os próprios jacobinos que discordavam da decisão da convenção, tá? Mas tem essas partes outras que falamos aqui que são muito legais, como o voto, direitos feudais, os bens distribuídos e a lei do máximo. Então é uma forma de tabelamento no preço dos alimentos, das coisas. Outra coisa legal aqui, preocupação com a educação. Então criar aqui, proposta para criar, né, porque logo eles vão cair, então isso acaba não acontecendo, que é ensino público e laico. Parabéns para eles. Fim da escravidão nas colônias, então a preocupação não era só local, era de fato com a humanidade, e nesse caso vai influenciar direto o Haiti, né? Então ver a independência do Haiti, está ligado a isso daqui. Vão proclamar a república, então o rei já mostrou que não é confiável, vai ser guilhotinado, já falamos, então prende-se o rei, guilhotina, proclama-se a república.
francesa. Aí você vai começar a mexer com símbolos. No finalzinho eu vou explicar um pouquinho sobre isso também. Então, é o ano 1, é outro momento, é tudo diferente, é revolucionário. Então, um dos símbolos disso é o calendário. Você tem aí no seu livro, tem uma questão também que mostra. Então, o calendário é baseado na razão, baseado nos ciclos da agricultura, e não mais ligado a uma visão religiosa ou coisa parecida com isso, tá? Porém, essas perseguições e essas divisões internas que eles acabaram tendo abriu uma brecha para o retorno dos girondinos. Os girondinos vão retornar no que vai se chamar de reação termidoriana, que é, na verdade, o golpe do termidor. Entramos na terceira e última fase da Revolução, chamada fase do diretório. Então, quem governa agora não é a Assembleia, quem governa agora não é a Convenção, agora é o diretório. O diretório são 5 pessoas, são 5 diretores. Eles vão governar a partir daqui. São os girondinos, que estão governando segundo os interesses da elite. Mais uma vez, o povo fica de fora disso daí. O que tem de destaque aqui? Uma nova Constituição, porque aquela de cima era muito avançada para eles, na visão deles. Então, 1795, outra Constituição. Gente, imagina que fervo que era isso naquela época, hein? A lei do máximo acaba com isso. Fim, não é de lei do máximo, não. Volta lá. Ah, voto universal masculino? Não mais também. Então, agora vai ser voto censitário, de novo. Mas a instabilidade continua, política, a crise econômica não acabou. Então nós vamos ter insatisfações, revoltas, quebra-quebra. Uma das mais importantes revoltas que vai acontecer é a revolta dos iguais, também chamada em alguns textos de conspiração dos iguais, liderada pelo Graco Babeuf. Cara, os caras queriam governo popular, queriam igualdade entre as pessoas, eles queriam acabar com a propriedade privada. Então era um movimento que, se fosse feito um século depois, poderíamos chamar de um movimento socialista, mas não era aqui. Ou se fosse hoje, eu ia falar que é comunismo, mas hoje não conta, porque tudo é comunismo. Então aqui no caso, não deu certo, eles foram capturados, presos, foi decretada a pena de morte, e todos eles foram executados. Mas a instabilidade está lá. Então, qual a saída? Bom, a saída foi procurar um governante que estabilizasse isso daí. E tinha um general que estava tendo muito sucesso na defesa das fronteiras. Lembra que eu falei que grupos externos estavam tentando acabar com a revolução aqui? Imagina os países absolutistas vendo o que estava acontecendo aqui. Eles vão tentar impedir. Quem resiste primeiro são os próprios jacobinos. Agora, Napoleão Bonaparte consegue colocar mais uma estabilidade, uma tranquilidade ali nas fronteiras, e chega com prestígio. Ele era um general, então nós vamos ter uma aliança entre a burguesia e o exército. Mas nesse caso é um exército que está ajudando a pátria aqui, né? Estabilidade e tal, não se diferencia pelas estrelas, mas pela sua ação em combate. Porque depois vamos ter outros momentos em que vão ter alianças esdrúxulas, né? Como dessa forma. Isso aqui é chamado saída bonapartista em outros momentos da história. O Napoleão chega e vai fazer esse que é chamado do golpe do 18 Brumário. Então, Termidor, Brumário é o nome do mês, tá? Que eles mudaram lá o calendário, né? Então, 18 Brumário, Napoleão vai revogar isso, vai voltar a ser mês comum, como é até hoje. Mas, nesse momento, é ainda o calendário revolucionário. Governo de 16 anos, autoritário, inclusive. Só que o Napoleão consegue estabilizar a economia da França, a França fica poderosa, mas aí quer querer dominar o mundo. E aí nós temos
derrota, né? As guerras napoleônicas, processo de libertação das Américas, e a figura de Napoleão acaba sendo misturada de um louco. Mas ele, nesse momento, vai governar pela burguesia. Isso vai aparecer num outro momento, quando formos ver Napoleão. Deixei para o final aqui algumas coisas para refletir, né, que está no texto. Já falei da caça. Tem uma sobre um exercício legal lá, que fala sobre os contos de fada. Essas coisas aí de príncipe, princesa. E vocês sabem que existe o lado sombrio dos contos de fada, né? Então, o que aparece ali, um deles é o da Bela Adormecida. Então ele mostra o conto da Bela Adormecida vista pelo... deixa eu mudar aqui uma coisa, por favor. Vista pelo camponês. Então, como que foi, ou como era vista esse conto de fadas pela ótica camponês? Olha que legal. Primeiro, o príncipe que aparece, ele obviamente representa nobreza. Aí tá beleza, nobreza. Só que ele é casado. E ele vai violentar a donzela. Ele a engravida enquanto ela dorme. A camponesa, no caso a donzela, não reage. Ela é como o camponês. É submisso ao antigo regime. Porque não tem força. Porque não tem representatividade. Quando que essa camponesa acorda? Quando na hora de amamentar, um dos seus filhos morde. A morde. Aí ela acorda. Que é o modo de dizer que a fome, né, do filho a fez lutar, acordar e etc. Então, claro, estou resumindo aqui, né? Mas é muito interessante essa versão aqui. Essa aqui é uma questão do Unicamp. Eu vi outras, inclusive. Vale uma comparação, inclusive, sobre os contos de fada de hoje. De hoje que eu falo, esses estão aí, nesses filmes da Disney. Pega os mais antigos, que são legais de ver, inclusive. Compara com agora. Então, naqueles mais antigos, a mulher sempre esperava um príncipe, né? Sempre dependia de um príncipe para salvá-la. Nos mais recentes, não. Né? Ela pode até ter o príncipe, não tem problema nenhum. Mas ela não precisa disso para ser ela, para conquistar e tal. Muito legal isso. Mas tem a ver com o quê? Com uma nova visão da sociedade sobre a própria sociedade. Se formos para um caminho mais conservador, essas coisas acabam sendo, de novo, retiradas de contexto, porque muita gente não gostou, tá? Dessa independência feminina aí. Isso. Essa também. A última aqui, reflexão, é sobre os símbolos. Nossa ideia de você dominar os símbolos, você destruir símbolos antigos. Estamos vendo agora os caras destruindo algumas estátuas e tal, que representam, né, os escravistas ou colonizadores. Vamos questionar isso uma outra hora. Mas essa ideia é a ideia de você dominar o presente com outros símbolos. Você cria outros símbolos baseados no que vivemos agora. E você vai dar um novo sentido, você vai dar uma perspectiva diferente de futuro, inclusive, e no caso ali vai mostrar a importância transformadora da revolução. Então são vários os símbolos. O primeiro já falei para vocês, como por exemplo o símbolo do calendário, né, que marca o dia a dia. Eles vão fazer uma revolução aqui nos pesos e medidas, padronizar isso, o sistema métrico. Outro símbolo, a bandeira, a bandeira de 3 cores, vão se espalhar por toda a Europa. O hino, a Marselhesa, né, que eles falam, que virou hino da França, inclusive, mas nasce no processo revolucionário. Até hoje se questiona lá se mantém isso ou não, porque ele é dramático, né? Ele é violento. Tem nesse exercício, a letra dele, se der um também a música, é muito legal para ouvir, mesmo que você já deve ter ouvido várias vezes, tá? Esse símbolo aqui, ó, essa touca, né? Touca, do verbo barrete, frígio, ele não é sempre dessa cor. Os revolucionários adotaram essa cor, a cor vermelha,
e ele representa, no último momento, a República, tá? Então, importância essa questão aí da simbologia, tá bom? Bom, dentro do nosso tempo, nós temos aqui um exercício. Começa aqui na 375, mostrando um desenho, onde nós temos receitas e despesas, libras e tal. Tá o desenho aí. Aí temos a pergunta. A imagem se refere à situação das receitas e das despesas no Estado francês na década de 80 do século XVIII. Pode-se analisar pelos dados referentes à letra B de bom. Olha só, o elevado déficit público do Estado francês foi um elemento central para o contexto histórico da profunda crise econômica que favoreceu a inclusão da Revolução Francesa de 1789. Vê que eu falei lá, né? Só ver a primeira parte, nós falamos que um dos fatores foi o déficit público. E a segunda, eles colocam um texto da Hannah Arendt, que fala muito sobre o totalitarismo, né? E aqui ela está falando sobre a revolução. A palavra revolução, surgida na época do Renascimento, era usada como referência aos corpos celestes, tá? O emprego da palavra revolução para definir um processo de profundas modificações sociais, pode ser econômica, cultural e política, está relacionado ao que aconteceu na França, que acabamos de ver. Aí tem um texto da Hannah Arendt, você vai ler, e aí tem a pergunta. A posição assumida por Liancourt no diálogo pode ser associada a uma interpretação da Revolução Francesa. Tem interpretações, tá? A predomina é essa, mas tem na historiografia diferentes interpretações sobre a Revolução Francesa, como sempre, quase tudo. Aqui é a letra D de dado, um movimento que alterou as estruturas do antigo regime. Apesar de tudo, seria uma resposta bastante fácil para você acertar, tá? Então, até a próxima e até.